o Dr. Barrios já falou um pouco sobre essa questão das barreiras e das perspectivas que a gente tem pela frente, não só para tumores que hoje em dia a gente já sabe que funciona e funciona bem. Quando a gente vê que funciona bem, a gente está dizendo por muito tempo. Então, falar um pouquinho, né, discutir entre nós, assim, e trazer um pouco essa questão, como é que a gente entende a questão da incorporação dessas novas terapias no Brasil. Elas têm uma regulamentação específica e elas passam pelas esferas políticas federal, estadual e municipal, porque, na verdade, o paciente ele precisa acessar isso na sua cidade ou perto da sua casa, então ele necessariamente precisa que haja uma regulamentação a nível local, mas tudo isso depende de uma série de fatores que passa por secretarias da saúde, assembleias legislativas, Ministério da Saúde, e aí tem o lado do Ministério da Saúde, que é pela Conitec, que é o fluxo da regulamentação normal, tem o lado da direita da ANS, que é a agência que regula a saúde suplementar, e tudo isso antes tem que passar pela Anvisa, que o Dr. Barrios comentou, que nos Estados Unidos se chama FDA, e aqui é a nossa Anvisa. Então, a regulamentação tem um processo. Não adianta a gente, às vezes, só conhecer, saber que existe a medicação lá fora, mas para ter esse acesso, ela precisa passar por uma série de etapas. Isso, às vezes, atrasa muito o acesso do paciente brasileiro ao que está sendo, vamos dizer assim, mais usado, ou que está sendo a inovação no tratamento. Por isso que foi falado, e eu queria só reforçar, junto, tenho certeza, da doutora Alessandra, essa importância sobre a pesquisa, né? Nós temos centros de máxima qualidade aqui no estado e em vários estados brasileiros, que são todos vinculados à pesquisa nacional e internacional, e que hoje em dia talvez a gente não esteja fazendo bom uso desse tipo de acesso, porque até às vezes não se conhece ou é difícil. Então, existe barreira no avanço desses tratamentos no câncer. E a gente sabe, pelas nossas lutas em parceria com outros tipos de patologias, como hepatites, como esclerose múltipla, que no câncer as coisas são bem mais complicadas. Existe o monopólio do poder regulatório, que às vezes trava por anos o acesso, como a gente tem um caso bem claro aqui no Brasil do trastuzumab, que por quase 8, 10 anos diferenciava quem tinha acesso no público e no privado. Ou seja, para que as pessoas tivessem acesso a esse medicamento no público, só por barreiras jurídicas, por acesso jurídico ou por pesquisa. Então,
É claro que existe esse monopólio do poder regulatório, mas também nós temos que ver o contraponto do custo elevado de certos tratamentos. E, às vezes, essa previsão de novas tecnologias no SUS, sem conhecer que custo seria, isso trava mais ainda o processo. Então, é hora de a sociedade civil, junto com as sociedades médicas, também participarem dessa questão do monopólio do poder, que parece que é alguma coisa inacessível ao paciente, porque ele depende de tantas etapas, e a questão do custo, que nós precisamos, então, ter um entendimento de como nós vamos pagar certos tratamentos, que o que foi falado também pelo Dr. Barros e a doutora Alessandra, que o que a gente poderia fazer melhor é saber quem especificamente se beneficia desse ou daquele tratamento. Isso provavelmente é uma das questões ainda que estão pendentes, mas que tem muita pesquisa nessa hora acontecendo. Só para terem uma ideia, o custo do tratamento por paciente, pelo Tribunal de Contas, 60% dos pacientes no SUS foram diagnosticados em estadiamentos avançados, estágios 3 e 4, após a análise da PAC. Isso tudo é retirado de informações do próprio governo. E o custo passa da casa de 61 milhões. 60% dos pacientes gastam. Eu estou enxergando pouco aqui. 61,388 mil reais é o custo por uma doença estágio 3. Isso é o custo pela APAC no ano de 2010. O custo de um tratamento oncológico estimado pelo INCA, a gente vê assim que são mais de 600 mil casos de câncer por ano, em 2018, essa é a expectativa, com 384 mil reais pelo número, se a gente fizer pelo número de pacientes em estágios avançados no SUS, com 61 mil reais o custo médio do tratamento estágio 3, e isso vai para casa dos 23 bilhões de reais como uma estimativa do estágio 3 do tratamento no SUS. Que isso é uma conta que a gente precisa se perguntar. Quem paga a conta? Nós estamos vendo que a gente, às vezes, como médicos, temos que fazer escolhas. Quem vai entrar nesse tratamento ou quem não vai entrar nesse tratamento. E quando a gente fala do custo da imunoterapia, esse custo no Brasil ainda está sem previsão do valor total, porque no nivolumab, no caso de câncer de pulmão, a gente sabe que é mais ou menos 60 mil a cada aplicação. E na doença avançada, a gente não tem um número de aplicações máximo que a gente vai fazer. No ipilimumab, 240 mil é o valor do tratamento aproximado, segundo valores atuais, para o caso de melanoma, para um tratamento. E o pembrolizumab, que seria esse que a gente provavelmente vai usar na imunoterapia para o câncer avançado, a gente não tem nem previsão do valor, porque ele ainda não está disponível.